Fala galera do Radiomática Cursos, estamos de volta com mais uma videoaula do nosso curso de raciocínio lógico para concursos públicos. Na aula de hoje, vamos estudar equivalências lógicas. E eu digo para vocês, pessoal, de longe é o assunto mais cobrado em provas de concursos públicos. Então, vamos estudar detalhadamente este tópico tão importante e ver todas as equivalências lógicas. E para começar, como é que nós podemos conceituar proposições logicamente equivalentes? Vejam só, para que nós tenhamos duas proposições logicamente equivalentes, nós precisamos de duas condições. A primeira é de que essas proposições sejam compostas pelas mesmas proposições simples. E a segunda é de que as tabelas verdades dessas proposições sejam idênticas. Como assim, professor? Quando nós olhamos para essas duas proposições, elas são equivalentes. Por quê? Porque elas são formadas pelas mesmas proposições simples, P e Q, e possuem as mesmas tabelas verdades. Quando nós olhamos para a condicional, nós sabemos que ela é falsa quando a primeira é verdadeira e quando a segunda é falsa. Para os demais valores, nós temos tudo verdade. Quando nós olhamos para a disjunção, ela só é falsa quando os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Para todas as outras situações, nós temos verdadeiro. Então, percebo, quando nós olhamos para a tabela verdade dessa condicional e para a tabela verdade dessa disjunção, nós podemos observar que elas são idênticas. Por isso, essas proposições são um exemplo de proposições logicamente equivalentes. Tudo bem, galera? Com esse conceito? Beleza, professor. Vamos aplicá-lo para a gente ver na prática? Vejam como esse assunto foi cobrado no concurso da Prefeitura de Patos, na Paraíba, para o cargo de agente fiscal de tributos. O exercício nos trouxe 3 pares de proposições. E ele quer saber, entre esses pares, quais são formados por proposições equivalentes. Nós acabamos de ver que para que duas proposições sejam equivalentes, nós precisamos atender 2 critérios. O primeiro é de que essas proposições sejam formadas pelas mesmas proposições simples. De cara, nós podemos observar que essa primeira condição é satisfeita. O primeiro par de proposições só é formado pela proposição P. O segundo, apesar de ter um conectivo lógico, também só é formado pela proposição P. E o terceiro par é formado pelas proposições P e Q. Então, a primeira condição foi satisfeita. Agora, nós devemos fazer as tabelas verdades de cada um desses pares para descobrir se são ou não equivalentes. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer as tabelas verdade. O primeiro par de proposições é muito tranquilo, porque ele é formado apenas pela proposição P. E nós já vimos, a tabela verdade de uma proposição é formada por apenas 2 linhas, com os valores lógicos verdadeiro e falso.
para negarmos uma proposição, basta onde tem verdadeiro, nós colocamos falso. E onde tem falso, nós colocamos verdadeiro. O exercício quer saber a negação da negação. Então, quando olhamos para a negação, onde tem falso, nós vamos colocar verdadeiro. E onde tem verdadeiro, nós vamos colocar falso. Percebo que quando nós olhamos para a tabela verdade da proposição P e da negação de P, elas possuem valores lógicos idênticos. Ou seja, essas proposições são logicamente equivalentes. Tudo bem? Vamos para o segundo par. Nós temos uma condicional, porém, essa condicional também é formada por apenas uma proposição, a proposição P. Então, nós teremos, mais uma vez, uma tabela verdade com apenas duas linhas. A condicional, ela só é falsa quando o primeiro valor lógico, a negação de P, é verdadeiro, e o segundo valor lógico, ou seja, de P, é falso. Essa situação acontece na segunda linha. Então, o valor lógico dessa condicional, nesse caso, vai ser falso. E esse outro, professor? Esse outro vai ser verdadeiro. Galera, olhem para a tabela verdade da proposição P. E olhem para a tabela verdade da condicional formada pela negação de P e a proposição P. Percebam que elas são exatamente iguais. Então, nós temos mais uma situação em que essas proposições são equivalentes. Tranquilo? Vamos para o terceiro par. Aqui nós temos as proposições P e Q. Então, nós precisamos de uma tabela verdade com 4 linhas. Galera, temos uma condicional e uma conjunção. Pela ordem de prevalência dos conectivos, nós resolvemos primeiro a conjunção. A conjunção só é verdadeira quando os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros. Para todas as outras situações, nós teremos falso. Beleza? Agora sim, resolvida a conjunção, nós podemos resolver a condicional. Nós acabamos de ver, a condicional só é falsa quando o valor lógico da primeira proposição for verdadeiro e o valor lógico da segunda proposição for falso. Essa situação acontece na segunda linha. Para todas as outras, percebam que nós teremos valores lógicos verdadeiros. Galera, acabou, né? Por quê, professor? Porque nós não temos novamente uma condicional, P implica que, quando nós olhamos para as tabelas verdades dessas proposições, nós temos a situação verdadeiro-falso na segunda linha. Ou seja, na segunda linha, essa proposição ela é falsa. Para todas as outras linhas, nós teremos valores lógicos o quê? Verdadeiro. Percebam que em mais uma situação, as tabelas verdades das proposições que o exercício nos trouxe são idênticas. Então, mais uma vez, nós temos proposições equivalentes. Professor, então quer dizer que todos os 3 pares são formados por proposições equivalentes? Sim, galera.
Os três pares são formados por proposições equivalentes. Possuem as mesmas proposições simples e tabelas verdades iguais. Qual é a alternativa que responde o nosso exercício? Olhando para as alternativas, nós podemos perceber que é a letra D, de dado. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, galera, pode deixar um comentário que, como eu sempre digo, eu teria o maior prazer em responder. Beleza? Vamos seguir. Galera, a partir de agora, nós vamos trabalhar com a reescritura de proposições logicamente equivalentes. Como assim, professor? Nós vamos aprender a construir as estruturas lógicas equivalentes e aplicar essas estruturas na reescritura de proposições. Essa tabela é o resumo de todas as equivalências lógicas que nós trabalhamos. Mas para que a gente não fique aqui lendo uma por uma dessas equivalências, para que isso não fique muito cansativo, eu resolvi trabalhar uma por uma com vocês. Mostrar como é que nós podemos construir a equivalência e fazer a aplicação nos exercícios dos concursos públicos. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar o estudo das equivalências lógicas, reescritura de proposições equivalentes. O concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Tocantins para o cargo de assistente administrativo trouxe a seguinte questão. Com relação às estruturas lógicas, julgue o item. As proposições. Se é um ciclope, então só tem um olho. E se não tem só um olho, então não é um ciclope, são equivalentes. Então vamos lá. Quando nós olhamos para a proposição inicial, nós percebemos que estamos diante de uma condicional, formada pelas proposições P, é um ciclope, e Q, só tem um olho. A primeira equivalência lógica que nós vamos estudar é sobre a condicional. Essa equivalência nos diz que P implica Q pode ser reescrita como sendo a negação de Q implicando a negação de P. Sabendo dessa equivalência, fica fácil a gente resolver esse exercício. Por quê? Porque nós estamos diante de uma condicional escrita utilizando as proposições P e Q. Tudo bem? Essa equivalência nos diz que essa condicional pode ser reescrita como sendo outra condicional. Então, mais uma vez, nós teremos o se então. Está aqui. Porém, essa segunda condicional, nós precisaremos da negação da proposição Q e da negação da proposição P. Então, fazendo essas negações da proposição P e da proposição Q, basta substituirmos essas frases na proposição que nós estamos formando. Quem é a negação de Q? A negação de Q é não tem só um olho. Então, está aqui. Substituímos. Quem é a negação de P? Não é um ciclope. Então, está aqui. Substituímos na proposição. Então, pessoal, se é um ciclope, então só tem um olho, é equivalente a falarmos, se não tem só um olho, então não é um ciclope. É exatamente
o que diz o exercício. Ou seja, é um exercício que está correto, pessoal. Então percebam que, sabendo da equivalência, fica fácil a gente responder o exercício. Tudo bem? Quero fazer uma observação com vocês. Essa equivalência lógica, ela também é chamada de contraposição ou contrapositiva. Por vezes, os exercícios gostam de jogar essas palavrinhas nos seus enunciados e, às vezes, pelo desconhecimento de uma simples palavra, o candidato perde um exercício. Então, vamos ver como é que as bancas também cobram essa equivalência lógica apenas falando a palavra contraposição. Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia para o cargo de analista processual. A contrapositiva da proposição condicional. Se Felipe é honesto, então Gabriel não é pontual, será dada por. Então vamos lá. Percebam que o exercício nos trouxe uma condicional formada pelas proposições simples. P, Felipe é honesto. E que Gabriel não é pontual. Olhando para essa condicional, nós podemos representá-la como sendo P implica que. Beleza, pessoal? Até aqui? Tranquilo, né? Como o exercício quer a contrapositiva, nós acabamos de ver. A contrapositiva da proposição P implica que é a sentença não que implica não P. Quem é a negação de que? Nós podemos encontrar facilmente. Se que é a proposição Gabriel não é pontual, negar essa proposição é a gente dizer Gabriel é pontual. Se a proposição P é Felipe é honesto, negar essa proposição é a gente dizer Felipe não é honesto. Percebam que nós resolvemos o exercício. Por quê? Porque nós estamos diante de uma condicional, se então, formada pelas proposições negação de que nós acabamos de encontrar, está aqui, Gabriel é pontual, e pela negação de P, que nós também encontramos, Felipe não é honesto, está aqui. Então, quem é a contrapositiva da proposição? Se Felipe é honesto, então Gabriel não é pontual. É a sentença. Se Gabriel é pontual, então Felipe não é honesto. Qual é a alternativa que traz essa contraposição? É a letra E. A letra E de esperança, pessoal. Então, essa é a primeira equivalência lógica. Com calma, nós iremos estudar uma a uma e aprender a fazer as construções. Aquela tabela eu novamente mostrarei para vocês no final da aula, para que a gente tenha em um canto só todas as proposições. E isso nos ajudará a memorizá-las. Tudo bem? Vamos para a próxima equivalência lógica. Olhem essa questão cobrada do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul para o cargo de analista em previdência. A sentença condicional: se Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, então Augusto realiza uma atividade de operacionalização é equivalente a. Então vamos lá, galera.
vamos resolver o exercício. Mais uma vez, estamos diante de uma condicional. Então, quando nós olhamos para a primeira equivalência lógica que nós estudamos e também para as alternativas do exercício, de cara nós podemos descartar esta equivalência. Por quê, professor? Porque essa equivalência resultará em outra condicional. E nenhuma das alternativas traz como resposta uma condicional. Então, não será, em hipótese alguma, essa equivalência. E agora, professor, nós temos uma outra equivalência para a condicional. Será a nossa segunda estrutura. A condicional P implica que ela também pode ser escrita como sendo a disjunção entre a negação da proposição P e a proposição Q. Sabendo dessa equivalência, o exercício pode ser resolvido de forma simples. Vejam, olhando para a condicional que o exercício nos trouxe, nós podemos perceber que as proposições simples que estão fazendo a sua composição são as proposições P, Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, e que Augusto realiza uma atividade de operacionalização. Galera, por essa equivalência, nós precisamos da negação da proposição P, ou seja, negar, dizer Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, é dizermos Lívia não realiza uma atividade de gerenciamento. Acabou. Nós temos a negação de P, nós sabemos que isso daqui é uma disjunção, conectivo ou, e nós temos a proposição que. Então, basta substituir a linguagem lógica pela linguagem escrita. Ou seja, a disjunção está aqui, o conectivo ou. A negação de P nós também temos. Lívia não realiza uma atividade de gerenciamento. E a proposição que nós também temos. O exercício nos trouxe. Augusto realiza uma atividade de operacionalização. Ou seja, pessoal, a gente falar se Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, então Augusto realiza uma atividade de operacionalização, é logicamente equivalente a falarmos Lívia não realiza uma atividade de gerenciamento ou Augusto realiza uma atividade de operacionalização. Qual é a alternativa que traz essa resposta? Olhando para as alternativas, nós podemos perceber que a resposta encontra-se na letra A. Professor, é só isso? É só isso, galera. Equivalência lógica só precisa de um pouco de memorização. A gente memorizar essas estruturas. Feito isso, é só sair para o abraço. Vamos fazer mais um exercício sobre essa equivalência lógica. Concurso da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o cargo de auditor fiscal. Suponha que a negação da proposição. Você é a favor da ideologia X, seja, você é contra a ideologia X. A proposição condicional. Se você é contra a ideologia A, então você é a favor da ideologia C. É equivalente a. Vamos lá, vamos resolver. O exercício trouxe uma condicional.
formada pelas proposições simples. Você é contra a ideologia A e você é a favor da ideologia C. Percebam que a primeira equivalência que nós vimos também não pode ser resposta desse exercício. Por quê? Porque nenhuma das alternativas traz como resposta uma condicional. Então, nós deixamos essa equivalência de lado. Partimos para a próxima equivalência da condicional, que é a disjunção entre a negação da proposição P e a proposição Q. Galera, estruturando aqui a nossa linguagem escrita com a nossa linguagem formal, nós queremos transformar essa condicional em uma disjunção. Para que a gente pegue essa disjunção, nós precisamos da negação da proposição P. O exercício disse que negar a gente dizer que é a favor é a gente dizer que é contra. Então, se a gente negar a negação, nós retornamos à frase inicial. Por que você está dizendo isso, professor? Porque nós precisamos negar P. A proposição P está dizendo você é contra a ideologia A. Então, se a gente negar essa proposição, nós teremos a situação você é a favor da ideologia A. Quando nós fazemos essa transformação, nós resolvemos o exercício. Porque a negação de P nós temos, está aqui. A disjunção nós também temos, está aqui. E a proposição que o exercício nos trouxe, também está aqui. Dizer se você é contra a ideologia A, então você é a favor da ideologia C, é logicamente equivalente a você dizer você é a favor da ideologia A ou você é a favor da ideologia C. Qual é a alternativa que traz essa equivalência? É a letra D, de questão danada. Tudo bem, pessoal? Galera, para esse vídeo não ficar muito longo, porque nós vamos ver a próxima equivalência, eu vou finalizar ele por aqui, para que no próximo a gente inicie a terceira equivalência e veja todos os exercícios sobre ela. Beleza? Se eu começar agora, vai ficar quebrado. Então, para que fique um vídeo organizado, eu vou encerrar essa videoaula aqui e, como sempre, já retornaremos com mais uma videoaula sobre raciocínio lógico. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.